Salut, eu sou Rafael, professor de francês, e vamos hoje aqui para mais uma aula no Duolingo, onde eu vou explicar e comentar as respostas. Allons-y! Então já estou aqui na atividade, fale sobre o tempo. Então vamos continuar. Je peux venir avec vous? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho para não impactar no microfone, não afetar o microfone. Je peux venir avec vous? Tá aqui, eu posso vir com vocês. Então, geralmente, quando a gente vai para algum lugar, ou a gente está chegando em algum lugar, ou melhor, se planejando, né? Até é comum ter esse tipo de frase. Je peux venir avec vous. Sendo que aqui é um pouquinho contraditório, né? Porque normalmente a gente vai. Então seria o verbo ir. Eu posso ir com vocês. Só que aqui, olha como é que foi interessante. A gente usou o venir, que é o vir. E aqui, no Brasil, que eu lembro, a gente não fala isso, né? Eu posso vir com vocês? A gente vai falar, eu posso ir com vocês. Só que no francês a gente tem essa flexibilidade de poder utilizar o verbo venir, mesmo dando sentido de ir. Então, por exemplo, estamos planejando ir à praia. E aí, estamos aqui organizando para ir para a praia, chega alguém e fala, Je peux venir avec vous? E ele dá o sentido de que eu posso ir com vocês. Então é legal essa forma de utilização do verbo venir. Aqui temos nuage, sous, traduire et pluie. Nuage, Nuage, Sous, sous, pluie, pluie traduire. e traduire. Tá um pouquinho baixo aqui, vou aumentar só um pouquinho para conseguir ouvir. tu as besoin d'un parapluie? Alors, tu as besoin d'un parapluie? Você precisa de um guarda-chuva? Então, aqui temos a expressão avoir besoin de, que é precisar de, tá? Lembrando que tem o verbo avoir na frente, não pode esquecer dele. Besoin e o de. Essa é uma expressão que ela tem que ficar dessa forma, tá? Então, sempre que for utilizar, conjuga o avoir que está na frente, tu as besoin, e depois o de, que pode vir com apóstrofe, caso a palavra seguinte comece com uma vogal, que é o caso aqui. E aí fica a pronúncia de d'un. Tu as besoin d'un parapluie. Voilà. Aqui temos stylo, 12, note e choisir. Vamos ver se é isso. Note. Note, Choisir. choisir, 12. 12, Stylo. stylo. Voilà, bem tranquilo. Isso é legal nesse tipo de atividade, né? Por exemplo, você tem as palavras. Tenta adivinhar quais serão as palavras. Adivinha não, né? Mas tenta falar quais serão as palavras para ver se você está reconhecendo, se você lembra do vocabulário. Esse exercício, né, de você se esforçar, ou melhor, forçar sua cabeça a pensar, é muito importante e muito interessante, porque numa conversa, não necessariamente você vai ter acesso à tecnologia, se você estiver fazendo uma conversa ao vivo. Então, você não vai poder ficar consultando um tradutor ou consultando algum professor. Porque muitas vezes na aula, você está prestes a falar, você esquece uma palavra, e aí o que você faz? Espera o professor te ajudar ou fala com o professor para ele poder te trazer a palavra que você quer. Mas aí, diante disso, você tem algumas alternativas. A primeira é tentar insistir, principalmente quando você estiver treinando, a lembrar da palavra. Ah, não consegui lembrar, não consegui lembrar. Pega essa palavra, explora ela, aprende ela, utiliza ela em vários cenários, até você conseguir lembrar. Então, esse é o primeiro desafio. Segundo, por exemplo, você está falando, aí tem aquela palavra para completar a frase que você não está lembrando. O que é legal fazer? Você pensa numa outra forma de expressar aquilo que você quer dizer. Então, ao invés de você se prender à palavra, esquece a palavra e talvez defina o que aquela palavra faz. Vou dar um exemplo, vamos tentar fazer um exemplo aqui. Eu estou dentro da cozinha e eu falo, eu quero uma faca, mas eu esqueci como é faca. Então, ao invés de eu falar, eu quero uma faca, eu vou falar, eu quero um objeto que corta. Porque aí a sua mensagem vai ser passada. A pessoa vai entender o que você quer. E muitas vezes aí a pessoa vai reagir. Ah, você quer uma faca? Aí você, isso, pum, lembrou da palavra. Então, numa conversa, não é lembrar da palavra, mas é você expressar aquilo que você quer dizer. D'accord? Então fica essas dicas aí. Allons-y. J'aime la pluie. J'aime la pluie. Lui. Pluie. Ficou bem próximo aqui. Vamos ver de novo. Lui. Pluie. Bom, aqui claramente é o segundo, esse pluie, desse P na frente. Vamos selecionar aqui. Então, eu gosto da chuva.
Uma frase bem simples, bem tranquila. Léo veut aller au parc tout de suite. Alors, Léo veut aller au parc tout de suite. Então, bom, aqui já vemos a junção das palavras no começo, veut aller. Como eu já falei em algumas aulas, não é obrigado a juntar, tá? Principalmente nesse caso. Então, Léo veut aller au parc tout de suite, tá legal. Ah, Rafa, mas se for falar rápido, como é que fica? Léo veut aller au parc tout de suite. Essa é uma forma natural que um francês falaria. Então, você percebe que não precisa juntar sempre, d'accord? Até porque às vezes você não vai juntar no lugar correto, você vai juntar no lugar que vai soar estranho. Então, se você tiver dúvida, não junte. Se você, não, nessa expressão aqui eu sei que eu posso juntar, já usei várias vezes, já ouvi várias vezes. Aí junta que fica legal. Então, o Léo quer ir ao parque agora. Então, tout de suite é a expressão para agora, uma expressão bem legal de se utilizar. Eita. Ah, tá. Agora mesmo. Bom, o aplicativo aqui me pegou, né? Faltou o mesmo ali. Bom, o tout de suite não expressa algo mais imediato, tá? Tout de suite é agora. Tanto que tem uma expressão que é tipo à tout de suite, que é até logo, até daqui a pouco, né? Ou seja, eu estou me desvinculando, por exemplo, saindo de perto de uma pessoa, mas a gente vai se reencontrar em alguns minutos, ou até mesmo às vezes em algumas horas, né? Aí eu posso utilizar essa expressão, à tout de suite, que dá o sentido de até breve, até logo, sendo que a gente vai ainda se ver no mesmo dia, daqui a alguns momentos, daqui a alguns minutos, ou possivelmente poucas horas. Então, assim, bom, aqui agora mesmo, aprendemos aqui. Je ne suis pas prête tout de suite. Suisse. Suite. Bom, aqui temos Suisse e suite. Suíça é o país, né? A Suíça. E suite para a expressão tout de suite, que significa agora, ou como o aplicativo traduziu, agora mesmo. Je ne suis pas prête, eu não estou pronta, tá? Não estou pronta agora. Como é que eu sei que é pronta e não é pronto? Então, porque o pré, normalmente ele não pega o E no final. Aqui ele pegou um E, porque ele tá no feminino. E aí a pronúncia dele muda, né? Eu já falei que às vezes, ou melhor, na maioria das vezes, quando eu coloco E, não muda a pronúncia. Mas algumas palavras mudam. Principalmente as que terminam com uma consoante igual essa. Tu as déjà 12 parapluies, ma chérie. Tu as déjà 12 parapluies, ma chérie. Então você já tem 12 guarda-chuvas, minha querida. Então você já tem 12 guarda-chuvas, minha querida. Voilà. Então aqui o déjà, que é legal de utilizar, que sempre comento, né, para falar já, tu as déjà, lembrando que ele fica depois do verbo, por isso que ele está depois do a, tu as déjà. 12, que é o número, parapluie. Falando em números, se você tem dificuldade com os números, ou então ainda não conseguiu aprender os números do francês, eu estou com um curso específico só para os números. Para você que não conseguiu aprender os números, que tem dificuldade, que acha complicado, é um curso principalmente voltado só para isso, só para os números. Com método diferenciado de você aprender os números. Não tem matemática, não tem multiplicação, não tem nada disso. É um método assim para você realmente aprender os números, tá? Confere, o link tá na descrição. Então assim, depois desse curso, poucos vídeos rápido. Aí tem formas de aplicação, como é que você utiliza com preço, com unidade de medida, com as horas, para você ver isso tudo na prática. Eu tenho certeza, terminando o vídeo, terminando o curso, você vai ser capaz de utilizar os números sem nenhum problema, d'accord? Confere o link na descrição. Vamos lá. Je peux, então eu posso vir com vocês, ou venir aqui, novamente que a gente viu. Je peux venir avec vous, eu posso vir com vocês. Il pleut beaucoup ici au printemps. Je n'aime pas la pluie. Mais en été, il ne pleut pas du tout, alors je préfère venir en été. Então vamos lá, aqui temos il pleut beaucoup, está chovendo muito, ici, aqui, au printemps, na primavera. Je n'aime pas la pluie, eu não gosto da chuva. Mais en été, mas no verão, il ne pleut pas du tout. Então não chove nada. Esse pas du tout que é legal porque é para reforçar que é não. Então il ne pleut pas, não chove. Il ne pleut pas du tout, não chove mesmo. Na qual está bem legal essa expressão pas du tout. Alors, je préfère venir en été. Então, eu prefiro vir, ou eu prefiro ir, né? Lembrando que o venir pode dar esse sentido de ir,
no verão. Então, quelle phrase est vraie? Qual frase é verdadeira? Ela adora a chuva, ela adora la pluie, não é? Elle va là-bas en été, provável. Elle préfère le printemps, não, porque na primavera é quando chove. Então, ela vai lá no verão. Elle va là-bas en été. Il fait 10 ou 12 degrés. Então, aqui, mais uma vez, os números. Temos 10, que é 10, e 12, que é 12. Degré para graus. Voilà. O Léo quer ir ao parque agora mesmo. Então, Léo veut aller au parc tout de suite. Só pra gente lembrar da expressão tout de suite. E aqui ele tá colocando a tradução com agora mesmo. Voilà. J'ai besoin de mon parapluie parce qu'il pleut, bien sûr. Então, eu preciso... Ó, legal. Besoin de, que a gente já viu nessa atividade. Então, se a gente lembrar, a gente sabe que é precisar. Parapluie, um vocabulário que está em abundância nesse exercício. Então, a gente já reconhece que é guarda-chuva. Parce que, porque, de motivo. Parce qu'il. Écrit, escrever não faz sentido. Danse, que é o último, também não faz sentido, porque ele dança. Parce qu'il pleut, porque está chovendo. Voilà. Eu não estou pronta agora mesmo. Então, je ne suis pas prête tout de suite. Voilà. Eu não estou pronta agora mesmo. Até percebe o seguinte, não é comum a gente ficar utilizando o tempo todo agora mesmo. Muitas vezes a gente só usa agora. Então, só que o francês tout de suite é uma expressão utilizada, assim, muito. A gente utiliza o tempo todo, né? Tout de suite, como eu falei, tout de suite. Ou então, assim, dentro de um contexto onde eu quero falar de agora, por exemplo, eu estou dando uma ordem para alguém, eu quero que essa pessoa faça neste exato momento, aí eu posso enfatizar utilizando tout de suite. Então, é uma expressão muito utilizada no dia a dia. Olha lá. La pluie est bonne pour les plantes, bien sûr. Então, a chuva é boa para as plantas. Os dicionários não faz sentido, nem os livros, né? Pelo contrário. Você já tem 12 guarda-chuvas, minha querida. Então, já vimos essa frase em francês aqui. Ela está em português, temos que colocar ela em francês. Então, tu as déjà 12 parapluies, ma chérie. Voilà. Então, lembrar do déjà depois do verbo, tá? Porque em português, o já vem antes. Você já tem. Então, se eu colocar tu déjà as, vai dar ruim, não vai dar correto. Então, tu as déjà 12 parapluies. Alors, está 12 graus hoje. Aqui eu vou ter assim, ó. Il fait 12 degrés aujourd'hui. Não sei se ele vai reconhecer esse 12, já me dei mal por causa disso, eu vou escrever o número 12, tá? Bom, aqui para falar de temperatura, lembrando que a gente utiliza il fait, aí eu tenho 12, que é 12, degré, graus, e aujourd'hui para hoje, voilà. E aqui corrigindo a atividade Léo que veut faltou. aller au parc tout de suite. Então, Léo quer ir ao parque agora mesmo, voilà, pra gente acertar essa atividade. E voilà! Então, se você gostou, não deixa de curtir, já deixa também seu comentário e fica por dentro de todas as aulas se inscrevendo no canal, d'accord? Merci beaucoup et à bientôt!